Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo de devocional, mais um vídeo de reflexão da palavra do Senhor. E hoje é o nosso 49º vídeo, então seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, Deus abençoe sua vida. E o nosso projeto é de 365 dias de devocional, certo? Então o texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês é de Mateus, capítulo de número 28, lá no versículo 18. Está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que texto maravilhoso! E a pergunta hoje é: por que a gente continua fazendo? Por que pregamos? Por que pregamos a palavra? E aqui, obviamente, é o texto chamado de A Grande Comissão, e é ali uma das últimas ordens de Jesus, um dos últimos mandamentos, ali, se a gente pode falar assim, uma das últimas, o chamado da igreja, o nosso chamado como igreja é esse, é de ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações e fazer discípulos dessas nações, porque ele mandou. A gente faz porque ele disse. Mas só pela ordem de Jesus não é só o suficiente, porque muita gente não obedece. Jesus falou tantas coisas que a gente tem dificuldade de obedecer até hoje, então é que atualmente no mundo, se você for perceber, existe uma conversa relacionada a isso, a não permissão da pregação da palavra, da exposição pública do evangelho. Existem vários países, o Brasil já tem umas discussões nesse sentido, em alguns lugares você já nem pode mais pregar, porque senão você está incomodando o público, etc e tal. Mas existem alguns países, não só aqueles países do Círculo de Fogo, que nós sabemos que são ali radicais com relação a outras religiões, em especial o cristianismo, mas existem países que eram liberais, existem países que eram, até alguns anos atrás, países que eram totalmente livres, que você poderia botar uma caixa de som, pegar um microfone e pregar ali o evangelho em uma praça pública, em uma rua qualquer, e que não era nenhum motivo de proibição. E hoje da cadeia, hoje você vai preso, hoje você tem, se você fizer isso nesses países que antes eram liberais, Canadá, por exemplo, é um desses, e você não pode mais pregar na rua. Os policiais, eles vêm e dizem: olha, para de falar que você não pode pregar aqui, vai embora. E isso é muito triste. E essa conversa de não pregar, muitas pessoas começam com um questionamento, claro, aquelas que são mais educadas. Por que vocês fazem isso? Por que existe essa insistência no protestantismo de pregar para as pessoas? Por que vocês continuam falando? Quer dizer, outras religiões não fazem isso ativamente como vocês. Só os crentes são chatos desse jeito. Bom, eu vou te responder primeiro. É um mandamento do Senhor, o Senhor disse e a gente segue o que Jesus disse. E Jesus falou: vai, prega. Prega para toda criatura, para toda nação, prega. Então, primeiro, a ordem de Jesus. Segundo, porque o amor dele nos constrange. Porque assim como o amor dele nos atingiu uma vez e tirou nosso medo, tirou nossa prisão, tirou nossas dores, iluminou o nosso caminho, deu vida para nosso espírito que antes estava morto em nossos pecados e delitos. Depois que ele nos dá vida, é algo como se nós nos sentimos, não na obrigação, mas como se nós devêssemos tanto para Jesus que nós nos tornamos sempre devedores, nós nos dedicamos a isso. Eu sinto que eu devo tudo a Ele. Então eu prego porque eu quero que você também experimente isso. O desejo do meu coração é que todos que estão ao meu redor, todos os meus amigos, experimentem a mesma paz no coração, a mesma vida verdadeira, a experimentar a verdade,
experimentar a presença do Senhor, experimentar ali o toque da presença de Deus. Eu quero isso para a sua vida, eu quero isso para os meus amigos, eu quero isso para os meus conhecidos, eu quero isso para todas as pessoas, até para aqueles que não gostam de mim. Em terceiro lugar, eu tenho uma reflexão para te dar, assim, por que o cristão prega a palavra? Por que o crente prega a palavra? Se, por exemplo, você fosse um médico, eu vou te fazer uma pergunta, você que está assistindo esse vídeo. Se você fosse um médico, por exemplo, de, sei lá, um especialista em câncer de mama, e chegasse uma paciente no seu consultório e ela foi lá por causa de uma gripe. E aí você vai lá, examina por causa da gripe e você percebe sintomas. E ali você fica preocupado na conversa, nas perguntas. E aí você fala, tem tudo para ser câncer de mama. Assim, a minha intuição, os meus estudos, a minha bagagem indica que pode ser algo muito sério. Você indicaria uma mamografia ou não? Sabe? Vai pesquisar mais fundo, vai tá com cara, não se assusta não, mas é importante, cuida da sua saúde, vai lá fazer um exame de mamografia, você receitaria, você faria isso como um médico? Eu acredito que como um especialista médico na área e vendo e percebendo os sintomas, você faria isso. Porque a ética do seu trabalho, a ética da profissão que você ama, é apaixonado por, te mostra essa direção e você fala, eu preciso ajudar o máximo possível de pessoas. Quando você tem a ética médica ali, você tem toda aquela estrutura, aquela bagagem, aquele amor pela profissão, você fala, eu acho que esse caminho aqui é melhor, toma cuidado com isso, faz esse exame. Você indicaria isso. Então nós como cristãos que somos, eu como cristão que eu sou, eu preciso olhar para você e o mesmo caminho de morte que eu estava levando antes, o mesmo caminho de pecado que antes eu era escravo e tantas coisas que eu ainda luto na minha vida para melhorar, eu tenho que olhar para a sua vida e dizer, olha, eu tô vendo que você está passando por algo bem difícil ali, então tenta isso, vai por aqui, vai por ali. Então pela análise que nós fazemos, é necessário indicar para vocês a luz verdadeira. Se eu amo a vida de vocês, se eu amo a sua vida, eu amo o próximo, como ele disse, amar o próximo como eu te amei e me entreguei por você, eu tenho que amar todas as pessoas com essa expectativa e esperança de que elas precisam também de Jesus, de que elas vão ouvir o Evangelho, de que o Evangelho vai tocar o coração delas assim como tocou o meu. Então é por isso que pregamos, por isso que eu continuo falando. Por isso que quando tem uma oportunidade, o Espírito Santo me dá a oportunidade, eu falo de Jesus. Eu falo, olha, você precisa de Jesus, irmão. Você precisa de entregar sua vida para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida, a própria luz dos homens. Só Ele pode, só Ele muda, só Ele transforma. Só Ele liberta. Então, essas verdades que a gente repete não são palavras de autoajuda, coach, não é nada disso, é a verdade. É a verdade absoluta que na história da humanidade só existe um que pode realmente te libertar, te transformar e fazer dentro de você uma nova pessoa. Jesus Cristo, Senhor. E para Ele, meu irmão, é toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, poder, majestade. Ele é todo poderoso, Ele está à destra de Deus nas alturas, Ele ressuscitou dos mortos e vive eternamente, Ele vai ser para sempre rei, porque esse sempre foi o propósito, dar a Ele toda a primazia, dar a Ele o reino. Ele é rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o meu Salvador, o amado da minha alma, aquele que eu anseio um dia vê-lo, encontrá-lo pessoalmente. E eu sei que vou, se assim eu perseverar. E você também pode ter isso, você também pode olhar para Ele como o amado da alma, você pode também olhar para Ele como Salvador, você pode também olhar para Ele como aquele que te perdoou os seus pecados, te limpou de uma vida impura. Esse é o Jesus que servimos e o Jesus que pregamos, e é por isso que pregamos. Porque Ele fez tudo isso em mim. Porque Ele fez tudo isso em alguns de vocês.
Porque ele fez isso em muitos milhares de irmãos ao redor de todo o mundo. Quando o Evangelho tem espaço, quando no seu coração existe espaço para o Evangelho e para a palavra, ele faz toda a diferença. Então, prega a palavra, irmão. Prega a palavra, irmão. Continua falando. Não importa onde, não importa como, não importa quando. Continue falando, a tempo e fora de tempo. Encontre vidas, encontre pessoas. Salve almas para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Fica aí essa reflexão de hoje e até amanhã.